Vamos conversar mais um pouquinho de transparência e compliance. Canaan, voltando para você, então, na temática que já abordamos sobre as pessoas da liderança e os princípios basilares, nos 100 primeiros dias de governo, a nova gestão deve ouvir mais do que falar e agir, ou deve iniciar logo a implementação das novas estratégias? O que você indica? É interessante a pergunta, porque existe aquele afã de chegar, de mudar, de colocar... Vamos colocar a nossa cara da nossa equipe na governança. Então, eu acho que isso aí depende, da personalidade da pessoa. Isso aí é fato. Depende de como foi a transição. Então, às vezes, a pessoa teve uma transição democrática, consegue ver o que está sendo feito, o que parou, o que deve continuar. Então, isso vai permitir ela avançar ou esperar ou implementar de uma vez determinado projeto. Outro aspecto que tem que levar em consideração é projetos de andamento. Isso envolve recursos públicos. Então, tomar muito cuidado com... Não, pode parar a partir de agora, pode suspender esse projeto. Tem que ter o conhecimento. Às vezes é um projeto com um empenho, às vezes milionário, dinheiro, dependendo do valor que for, empenhado, existe um plano de trabalho e aquele projeto foi feito num projeto de município, não foi pessoal. Então, muito cuidado antes de encerrar o que está sendo feito, o que não foi complementado, que depois vai responder, não o anterior. Né? Por que tem X milhões empenhados, foi contratada e, de repente, suspendeu? Tem fundamento? Tá? Então, é muito dependendo da transição, depende do que está sendo feito. Tem coisas que, sim, podem ser implementadas. Eu acho que o que é bom tem que ser mantido, melhorado, e aquela política que fracassou, se ela pudesse ser substituída de imediato, inclusive que tem impacto direto a curto prazo na população, ela deve ser implementada. Então, não tem a fórmula do bolo. Cada caso, de acordo com o que for ou não implementado, tem que ser bastante estudado e pensado, e quando colocar a cabeça no travesseiro à noite, está com a consciência tranquila. Prefeitos, então, como perceberam, não tem fórmula mágica. É um entendimento de você conhecer o diagnóstico do seu município. Entrou, quais são as políticas que estão no seu município? A importância dos diálogos federativos é reforçar a transição republicana e o legado para a sociedade. Então, por lei, você tem que perceber quais são as carteiras de convênios, obras, bens e recursos que estão com você, que estão com o mandato, que estão com a sua cidade. E o seu mandato terá o legado de observar o que continua e o que não continua, de acordo com verificações mensuráveis, digamos assim. Fontinelli, ainda já nesses 100 primeiros dias, aproveitando o gancho do Canaan, o que o gestor municipal não pode deixar de fazer nesses 100 primeiros dias de município no que se tange ao controle? Tá, tem algumas dicas, vamos dizer assim, mais práticas, né? Pode parecer até muito operacional, mas pode gerar uma responsabilização de você, prefeito. Então, nesse primeiro momento, né, principalmente em prefeituras menores que não tem uma controladoria instalada, né, você tem que mudar no responsável técnico lá no tribunal, né, o advogado, o contador, porque são eles que vão enviar diversas prestações de contas que você vai precisar fazer, e eu vou citar algumas aqui nos 100 primeiros dias, e isso tem que estar atualizado, senão não vai adiantar nada, né? A gente tem no primeiro momento, a nomeação do controlador, se for esse o caso, né? Então, possivelmente já foi pensado no momento de transição, mas como o próprio Canaan falou, a gente não sabe como foi a transição no seu município, então pode ser que você está no dia 2 de janeiro, você vai estar tendo o primeiro acesso a tudo naquela prefeitura. Então, algumas ações que poderiam ter sido tomadas antes vão ter que ser tomadas nesses 30, 60, 100 primeiros dias. Existem alguns documentos relacionados à lei de responsabilidade fiscal que obrigatoriamente você vai ter que entregar, né? Então, no primeiro até 30 de janeiro, você tem que entregar o relatório de gestão fiscal do seu antecessor, mas a responsabilidade é sua de fazer essa entrega. E esse é um excelente momento para você conhecer melhor as contas daquela prefeitura que você está assumindo, né? Porque ali vai ter despesa de pessoal, endividamento, dentre outros. Você também vai ter que... isso, pessoal, para prefeituras acima de 50 mil, tá?
de 50 mil habitantes. Abaixo de 50 mil, o prazo é de 6 meses. De qualquer forma, você vai ter que conhecer esses números ao longo desses 100 primeiros dias para tomar as melhores decisões. Então, isso acaba valendo, essa dica acaba valendo para todos os municípios. Da mesma forma, né, o relatório resumido de execução orçamentária, que esse é 30 dias depois de cada bimestre, isso também vai ter que ser entregue por vocês, e talvez o mais importante, a prestação de contas anual. Aí vai depender, essa data para encaixar ou não nesses 100 dias, né, vai depender de cada estado, né, a regulamentação do próprio Tribunal de Contas Estadual. Mas a grande maioria tem que entregar até 31 de março do ano subsequente, ou seja, você nesses 100 primeiros dias, você vai estar preparando a prestação de contas do gestor anterior. E assim como dessa forma também vai ser feito quando você sair e o seu sucessor tiver que fazer a prestação de contas do seu último ano de mandato. Tá? Uma outra boa prática, eu acho que é você verificar as prestações de contas, né? Muitos gestores têm problemas em relação a isso, é muito importante deixar claro, quando muitos gestores usam uma força-tarefa para verificar e até mesmo prestar contas para os tribunais no seguinte sentido: olha, eu peguei e tinha 5 mil prestações de contas atrasadas em relação a esse convênio, por exemplo. Aqui agora eu vou tentar sanear isso, mas deixa muito claro que a responsabilidade sua é dali para frente. Quando não se faz isso, você acaba entrando no bolo e, se tiver muito passivo, você acaba sendo responsabilizado também em relação a isso. Então, seria um outro ponto a gente prestar atenção em relação a esses 100 primeiros dias. De maneira geral, né, seria esse ponto, Zione. A fala do Fontinelli, ela foi contundente, né? São 100 primeiros dias. Ele nos convidou a conhecer a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Lá vocês vão ter marcos, travas de gestão, como a gestão de pessoas, diversos entendimentos, como vocês devem tratar a gestão, o controle de vocês. É importante também a gente diferenciar para vocês que estão entrando, caso não conheçam, nós citamos aqui relatórios bimestrais, relatórios quadrimestrais, que vocês naturalmente vão ter que realizar. E lembrando que vocês vão prestar conta do mandato passado, como o Fontinelli falou, vocês também terão as suas contas prestadas posteriormente, por isso que falamos da transição democrática. Né? Reforçando o ponto, iniciou um convênio, decidiu que essa política vai ficar, né, verificou que o Canaã falou, que o Fontinelli falou, e essa política vai iniciar, determine através do meio de controle aonde a sua gestão começou. Isso é uma proteção para você, para a sua equipe, para o legado no geral. Outra dica importantíssima foi o primeiro passo. O primeiro passo é atualizar. Atualizar quem é o advogado, atualizar quem é a equipe junto aos tribunais de contas, para que vocês tenham acesso a diversas informações e continuem. Ótimo, está claro aqui para a gente. Vamos voltar aqui para o Canaã. Canaã, como conciliar, então, os princípios de liderança e personalidade própria com a liturgia do cargo, que nos é imposta? Isso é muito interessante, porque muitas vezes é importante a gente não mudar a maneira de ser. Então, não é porque hoje eu sou prefeito, a prefeita, que eu preciso mudar. Mas tem certas coisas que a liturgia do cargo não impõe a mudança, mas impõe um modo de agir. Exemplo, sempre fui uma pessoa muito simples, gosto de digitar junto ao povo, minha campanha foi essa e agora eu não posso ir? Pode, né? Pode, mas tem que ter a sensibilidade do momento, do como fazer, da maneira como fazer. Vou dar um exemplo interessante, né? Sem citar nomes, que não agrega nada no exemplo. Um vice-presidente, né, ele estava saindo para uma viagem oficial, e no momento a aeronave oficial da Força Aérea ela teve uma pequena pane para ser sanada em poucos minutos. E ele falou, não, pega lá a minha aeronave e tal. A liturgia do cargo, ele tem que ir na aeronave ali oficial, exigia. Então, naquele modo de ser um empresário, de ter os seus meios, né, por que eu não poderia usar o meu avião? Então, é importante essa separação. Às vezes, nós temos prefeitos aí que tem sua renda, que não depende do cargo da prefeitura, né, para viver, e às vezes quer utilizar o seu recurso próprio, e tem que tomar cuidado até que ponto, o que é legal, qual que é o meio que me permita fazer isso. Então, isso vai muito, aí vem para o assessoramento. Está na dúvida, pergunta, às vezes a pessoa mais
mais experiência. Então, não mude a maneira de ser a pessoa. Agora, tome cuidado de como fazer as coisas, separando muito bem a sua possibilidade de liderança. Não, eu quero estar lá, estar junto. Aí, às vezes, o prefeito passa uma semana lá junto, mas aquela pessoa que está lá embaixo, né, a população não vai substituir ele, que tinha que ter assinado há muito tempo um relatório dentro do calendário de obrigações, ou uma nota que vai exiguir o prazo, por aí vai. Então é isso. Então, ter bastante bom senso e separar o que ele pode fazer pela sua personalidade, pela sua liderança, com o que impõe a liturgia do cargo de prefeito. Quando a gente está falando aqui de liturgia, nós estamos conversando exatamente o que é o operante da gestão pública, a diferenciação do privado e do público também, a sua personalidade, você como prefeito, a sua atuação enquanto prévio à sua posse, né, ela tinha muito a ver com o seu plano de governo, não ao entrar no 1º de janeiro, tomar posse, seu CPF está como gestor, né, diversas obrigações e necessidades são postuladas. Às vezes temos entendimentos, prefeitos, que deveríamos fazer certos atos que temos vontade para cumprir com a sociedade, porém, contudo, devido à liturgia do cargo, devido às possibilidades que o público, princípios, leis nos impõem, você vai ter que ter uma postura diferenciada, ordens diferenciadas, processos diferenciados, né? Encontramos muitos prefeitos aqui nos diálogos federativos, vocês vão encontrar várias fases do tipo, entrei prefeito e me tornei gestor. Esse é o convite realizado aqui pelo Canaã. Rodrigo, indo aqui para a nossa terceira e última interação, falamos um pouquinho de como iniciar a parte de controle, transparência dos 100 primeiros dias. E como citamos aqui o que seria o preventivo, que poderia ajudar até a sociedade a se resguardar e ter um desenvolvimento econômico por estar acompanhando melhor suas políticas públicas, né? Mas quais são as ações que podem gerar impactos positivos na parte do desenvolvimento econômico? Né? O que o controle conversa? Como que a gente remodela para que esses novos gestores não vejam o controle como uma canetada final, mas sim com uma forma de lidar com o processo que, inclusive, para 2021, um ano com diversos desafios, gere desenvolvimento econômico. Excelente, Zione. Pegando, né, o gancho de controle, que é o nosso objeto aqui, mas porque para gerar um desenvolvimento econômico a gente tem diversas perspectivas, mas uma delas, inegavelmente, é a própria confiança, né? Então, se uma empresa não tiver confiança naquele gestor, ela não vai escolher o seu município, ela vai procurar um outro ambiente mais propício para ela se instalar e se desenvolver. E isso vai acabar deixando, né, você, pensando em termos financeiros, né, o seu ISS ali vai ficar menor, mas também a própria população vai ter um menor mercado de trabalho, dentre outros aspectos. E essa confiança tem que estar totalmente alinhada com alguns pontos e alguns princípios aí de controle, de uma boa governança que a gente acabou falando. Então, se você não tem uma transparência devida, tá, isso já é um ponto negativo para aqueles que estão buscando ali, aquelas empresas, nesse caso, que estão buscando se instalar. Se você não tem uma conduta íntegra, e aí eu não estou falando apenas do prefeito, o prefeito pode ser muito íntegro, ético, etc., mas o secretariado dele talvez não inspire tanta confiança. Então aí a gente começa a falar de pessoas, né? A integridade está muito em pauta. Então a gente, como é que eu penso melhor as pessoas que eu coloco nos meus cargos? O Canaã abordou isso lá no começo, né? Porque meu amigo ele é bom gestor, ou ele, não vou nem tocar na parte de inimigo, mas quem eu preciso colocar no secretariado? Algumas prefeituras, não vou nem falar de iniciativas de estados, mas algumas prefeituras, principalmente no sul do país, já têm feito processos seletivos para escolher, inclusive, primeiro escalão. Não necessariamente precisa ser feito isso, mas aquela pessoa que eu estou colocando na minha secretaria de infraestrutura ou de obras, ele tem alguma noção para tocar uma obra na minha cidade? Tá? Não precisa ser processo seletivo, mas tem que ter a ver, né? Quem que é meu secretário de finanças? Quem que é meu secretário de saúde? Não precisa ser um médico, mas é um bom gestor que conhece, né, principalmente os desafios daquela área. Isso tudo pode parecer que não, pessoal, mas não apenas a sociedade, mas principalmente os empresários,
veem isso antes de tomar qualquer decisão. Se a gente pensar no controle, aí, pegando um outro lado do controle, né, eu estou pegando um controle preventivo e as minhas ações, os meus programas de governo, as minhas políticas públicas são mais eficientes na minha cidade. Então, isso eu vou formar, pensando na área de educação, eu vou formar melhores crianças e depois, futuramente, melhor mercado de trabalho. Isso tudo está intimamente ligado ao desenvolvimento econômico e é a forma como a gente encara o controle como um aliado da gestão e não como alguém que vai estar ali realmente atrapalhando o gestor que quer fazer da forma correta. Isso, cara, gestor não é pouco, né? Sabemos que 80% dos municípios, mais ou menos 3.800 municípios, dos 5.568, são totalmente dependentes do FPM. Para liderar no ano onde nós enfrentaremos grandes dificuldades, precisamos procurar o desenvolvimento econômico. O que seria você diversificar a sua cesta ISS, o que você entende do IPI, do IR, depende do seu município, do IPTU. Então, como a gente está falando de controle como desenvolvimento econômico, deixa eu dar um exemplo para você. Você vai pegar uma linha de crédito, certo? No Banco do Brasil, na Caixa Econômica, precisa fazer um empréstimo. A gente vai checar como é que é a sua conduta. Você paga normalmente, você chega ao fim das suas dívidas, né? Isso para o prefeito, a gente chama AAA ou AA. Se você for interagir com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, você vai entender esses 3 As que eu estou conversando aqui com você hoje. Isso quer dizer que se você não fez um bom controle, se o mercado não te vê como um grande investidor, nem os bancos fomentadores de política pública estão autorizados por lei a colocar uma linha de crédito de agricultura, uma linha de crédito para turismo, uma linha de crédito para cidades históricas que o seu município pode estar recebendo. Então, é muito concreto. O controle bem desenvolvido, ele vai dizer como você lida com as suas demandas, gere seus conflitos e você chega até o fim nas suas políticas públicas. Isso cria a confiança, que não é subjetiva, é muito concreto. É ela que vai ajudar a investidores privados, a outras concessões, públicos privados, aos próprios consórcios da sua região, ver você como um elo forte para se integrar. E criando um elo mais forte, você vai poder ter mais capacidade no seu município de gerar mais ações, porque vão ter dinheiros que virão pela política pública, que virão pela iniciativa privada, e assim você desenvolve a sua região, de acordo com o seu perfil, prefeito. Obrigada, Fontinelli. Não, falamos de muitos assuntos importantes sobre liderança. Quem está na frente do governo é a liderança, quem está na frente da prefeitura é a personalidade que está, digamos, imbuída dos 100 primeiros dias, 200 dias, 300 dias, 4 anos, e quem sabe o que impacto que será dos próximos 4 anos em diante. Então, para finalizar a nossa interação, eu queria entender um pouquinho, falamos um pouco mais de controle e desenvolvimento. Digamos, limpamos a visão do controle como um ato final, né? E como um ato literalmente só burocrático. O controle é algo que desenvolve a economia, e a transparência também tem que ser remodelada. A transparência, ela é obrigatória, prefeito, você tem que ser transparente, você está na liturgia do cargo, é a sua obrigação como pessoa pública. A transparência também é uma obrigação, mas ela também é uma vantagem. É ela que vai fornecer para você uma interação com a sociedade, é ela que vai fornecer para você essa confiança que conversamos. Então, vamos discutir um pouquinho esse assunto para entender melhor. Canan, a transparência de governo deve ser apresentada apenas por meios eletrônicos? É isso que é transparência hoje? Não, olha só, eu acho que existem os meios eletrônicos específicos para isso, criados, desenvolvidos para isso, sim. Ele, por si só, ele é importante, agora tem que tomar muito cuidado com a pessoa que está operando, ela tem a capacidade adequada para isso? Muitas vezes está ali e tal, mas às vezes inserir dados, contas, processos. Então, primeiro, o cuidado que você tem que ter com os meios eletrônicos existentes de estar colocando pessoas capacitadas para operar, para aí gerar a transparência. Bem, mas para responder a pergunta, eu acho que não. Acho que tem outras maneiras de a gente mostrar a transparência, né? Não é utilizando, por exemplo, as redes sociais estão para isso. Sim, as redes sociais é um meio eletrônico, mas é um meio opcional. Existem meios institucionais, o Twitter institucional, os canais de comunicação institucionais da prefeitura, eu acho que devem sim ser bastante utilizadas para dar transparência. Jogar confete em cima, não, mostrar o que está acontecendo, mostrando por que deu errado e por quê, e qual que foi a solução dada.
né? Então, acho que dá para utilizar esses meios, né? E também a boa e velha conversa pessoal, né? Aproveitar eventos, né? Para não devagar, não demorar na fala, aproveitar e dizer o que está sendo feito, como está sendo feito. Eu acho muito válido reunião com lideranças locais. Então, às vezes fez isso a campanha toda, buscou o líder eclesiástico, buscou o líder do jurídico, buscou o amigo legislativo, e de repente, não, são excelentes canais para passarem para quem eles representam, para suas comunidades, o que está sendo feito de um modo transparente. Então, não só o meio eletrônico, eu acho que a conversa pessoal, existem outros meios que a gente possa dar mais transparência ainda daquilo que é obrigatório, como as auditorias, os calendários de obrigações. Fora isso, acho que a gente pode, para finalizar, eu acho que na função de gestor, né, no caso prefeito, prefeita, não basta ser honesto, tem que ser e parecer honesto. E é diferente. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, tem que estar transparente, tem que cuidar da sua relação. E como o Canaã falou, você abriu a articulação, você se tornou prefeito através da interação e gerindo conflitos. Manter a transparência não é fácil, dialogar não é fácil, mas manter isso, a transparência e o controle ao longo da política pública é o que vai tornar ela sustentável, é o que vai tornar o seu município com uma visão de confiança. E você, prefeito, por último, né, o seu CPF da liderança, que dá a liderança a tudo isso. Então, aproveitando dois grandes recortes feitos pelo Canaã e pelo Fontinelli, falamos muito aqui sobre a sua equipe, né? Quem vocês vão estar liderando e quem vai estar representando vocês. Sentiu uma necessidade de aprofundar o treinamento dos seus secretários? Seria interessante que eles pudessem entender um pouco mais de controle, governanças, orçamentos e as regras? Nós também. Para isso, fizemos uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Para isso, teremos o curso Liderando para o Desenvolvimento. Nele serão trazidos entre 300 e 500 prefeitos para serem treinados pessoalmente, bem como será disponibilizados nas suas plataformas mais de 40 horas online para o treinamento da sua equipe, prefeito. Então, não entenda que você está sozinho. Estamos, federal, estadual, municipal, procurando meios de chegar até a sua equipe para garantir uma equipe qualificada. Só assim teremos um bom controle, uma boa transparência e uma boa entrega de políticas públicas. Estamos no final dos diálogos. Agradecer aos participantes, pedir as palavras finais. A proposta dos diálogos de hoje foi conversar como o controle pode gerar desenvolvimento econômico. Estaremos nas nossas plataformas e os nossos parceiros estão aqui convidados a falar mais uma vez com você, prefeito e prefeita. Muito obrigada por seguir os nossos diálogos federativos. Mais uma vez, obrigado, e aproveito, utilizem realmente da Secretaria Especial de Articulação de Assuntos Federativos para as dúvidas, para se integrarem o máximo possível, né? E desejo boa sorte aí na condução do mandato, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. Esse país dá certo se cada um fazer a sua parte. Eu acho que nós vamos muito mais ainda que a gente é capaz. Então, boa sorte, que Deus abençoe aí o mandato de todos. Que assim seja. Fontinelli? Agradecer novamente, né, o convite, a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Espero que a gente tenha trazido algumas dicas interessantes que ajudem nessa gestão. Né? Lembrar que a vida não acontece na União e nos estados, acontece nos municípios, então a gente precisa realmente que a gestão dos prefeitos e prefeitas deem certo, para que aí sim o Brasil também vai dar certo. Então, conte conosco e boa sorte na gestão. Agradecemos, então, prefeito e prefeita, a sua companhia. E, por favor, acompanhe os diálogos federativos da nossa plataforma. Até a próxima.